bom dia! Começando algo a mais, depois do final de semana maravilhoso, né? A segunda-feira já com um friozinho gostoso. Eu espero que vocês aí em casa estejam todos muito bem e, claro, fiquem conosco até às 11h30, porque o programa é 1 hora, e 1 hora de programa ao vivo, sempre com temas diferentes. Então, a cada dia um tema diferente, com profissionais também diferentes, e eu tenho percebido que as pessoas têm gostado muito dos nossos temas. Muito obrigada aí por esse feedback, esse carinho que eu tenho recebido das pessoas. Então é muito bacana, porque na verdade este programa a gente não faz aqui pra gente não, né? Esse programa é feito para você aí de casa. Então você pode mandar a sua sugestão de pauta, a sua pergunta através da nossa fanpage que está aí na telinha, Programa Algo a Mais, ou até pelo nosso WhatsApp, 8405-3791, estamos aguardando. E o tema de hoje é muito bacana, a importância da rotina familiar. Você acha que é importante ter uma rotina, fazer as mesmas coisas todos os dias? Vamos conversar sobre isso hoje, mas antes, é claro, o meu bom dia para Cris Pompeu. Cris, muito bom dia, tudo bom? Bom dia, boa segunda-feira, mais um início de semana aqui de papos maravilhosos, cada dia um tema mais gostoso do que o outro, a participação de vocês aumentando, isso é muito gostoso. Hoje vamos falar sobre a rotina familiar e dentro dessa rotina não pode faltar o encontro de vocês com a gente de segunda a sexta, de 10h30 às 11h30. É isso aí, a importância da rotina, a gente quer saber se é importante ou não, né, Cris? E para isso, a gente trouxe aqui algumas convidadas. Temos aqui a Renata Conzen, que é empresária e mãe também, né? Bom dia, Renata, tudo bom? Bom dia, sou mãe de 3 princesinhas. Que legal! Obrigada pela sua presença. A Maria Helena, que é professora e também é mãe, muito obrigada pela presença. Bom dia a todos, eu que agradeço o convite de vocês, né, de poder estar dividindo um pouquinho da nossa experiência como mãe, mas especialmente como professora. Bacana. E a nossa querida e lógica Roberta Pimentel, que não falta, toda segunda-feira está aqui com a gente. Ela, na verdade, domina muito esse assunto e vai ensinar muito pra gente hoje. Roberta, obrigada, bom dia. Obrigada a você, Gisele. Muito gostoso estar aqui mais uma segunda-feira. Obrigada mesmo. Pois é, a Roberta hoje levantou tomando chocolate quente, ela me contou, mas não trouxe pra nós. Fiquei muito chateada, mas já fiz as pazes com ela. Tava de mal, já tô de bem. Como eu já fiz um café da manhã aqui, então eu tô com crédito, não vem não. É verdade. E antes de começar o programa, eu queria falar sobre a revista Isto É, gente. É o seguinte, dessa semana, né, Roberta? Como nasce a inteligência? Olha só. E eu gostaria de falar o seguinte, que eles pegaram um tema nosso, né? Eles ficam de olho no nosso programa. Todos os dias a equipe da Isto É fica ligadíssima aqui no 27, porque nós, na verdade, debatemos este tema na semana passada, né, Roberta? Que orgulho, né, Gisele? Pois é. Ontem eu fiquei gostoso, né, quando a gente vê que traz, que pensa um tema aqui no canal 27, que a gente aborda, né, alguma coisa aqui, e depois a gente vê em outros lugares também. Isso é muito, realmente gratificante, né? A gente prepara com tanto carinho e vê o mesmo assunto, né, em grande dimensão, é muito gostoso mesmo. Vale a pena, é uma leitura que complementa as nossas discussões da semana passada, então vale a pena. Eu tenho certeza que na semana que vem, na revista Veja, a importância da rotina familiar. Que a gente fala aqui, logo em seguida está na mídia, né? Eles copiam lá. Em breve no New York Times. Aqui, na verdade, virou referência, né? É verdade. É verdade, a brincadeira, mas acho que a gente tem, né, pensado com tanto carinho, estuda tanto o assunto, pensa no que as pessoas ao nosso redor estão dizendo, né? Então, realmente é uma brincadeira, mas com fundo de verdade que dá um orgulho, Sim, né? Gostoso fazer, falar e trazer coisa que realmente seja significante. Eu falo que não tem nada mais gratificante do que isso, né? Até porque essa escolha é muito gostosa, né? Porque a gente está aqui sempre nesse bate-papo com os nossos convidados, mas antes disso sempre tem essa pesquisa do que a gente precisa falar, o que a gente precisa levar para as pessoas, o cuidado com os convidados que a gente vai trazer, para serem sempre pessoas com uma credibilidade bacana, para enriquecer. Então isso é bacana, ver que a gente está conseguindo, está antenado, está seguindo realmente uma tendência dos assuntos do momento e trazendo para as pessoas de Cuiabá, de Mato Grosso, é essa, do né? Brasil. Do Brasil. Estamos no caminho certo, sim. né, Aliás, muito mais, né? Então, e a importância da rotina familiar, eu quero então que a Roberta comece a falar, né, Roberta? É importante? Então, a rotina familiar é fundamental e é outro assunto que a gente vê na televisão, a gente vê nas revistas, não é mesmo? De tamanha é a sua importância, né? E o que é importante todo mundo já sabe, né? Rotina. Sem rotina a vida fica atrapalhada, bagunçada, não é mesmo? Então, de uma maneira geral, é fácil, simples pensar na rotina familiar. Mas nós aqui nunca trazemos o simples e o fácil, né? A gente gosta de aprofundar, a gente gosta de trazer mais. Então, se você já sabe que a rotina familiar é importante, nós vamos querer ajudar no que exatamente que ela é importante. Que áreas
da formação do seu filho, por exemplo, ela contribui. Então, acho que isso não é... Vamos tentar contribuir nesse sentido. Então, vamos supor, rotina familiar, além de organizar, de trazer uma harmonia para a família, ela ajuda pelo menos nos 4 sentidos, mais ou menos, falando assim, rapidamente, que se fosse para aprofundar, dava para elencar quase 10 coisas de contribuição que acho que as meninas vão ajudar aí no decorrer do nosso bate-papo hoje. Mas rapidamente nós podemos já pensar assim, emocionalmente saudável. Quem que não quer ter um filho emocionalmente saudável? Agora, dá para ser, emocionalmente saudável dentro de uma casa que não tenha uma rotina familiar saudável? Complica, é uma influência negativa, né? Então, até para ser emocionalmente saudável, ter aquela segurança, ter um filho que não é inseguro. Então, a rotina familiar ajuda, contribui nesse sentido. Olha o tanto que é rico. Organização em tudo. Gisele quase não quer, a Cris também não, ninguém. Todo mundo aqui é mãe, né? Você quer filho organizado, que arrume o quarto, que seja organizado com material de escola, você deseja? Exemplo. Opa, ó! Seja organizado não, que seja até exemplo, né? Então, quer dizer, se a casa tem uma rotina familiar que flui bem, que é natural naquela casa, ter uma rotina, né, em vários aspectos que nós vamos falar sobre isso, então vai ser natural para ele. Que o quarto tenha uma rotina de organização, que a mochila tenha uma organização, que, por exemplo, estudar para a prova. Então, acaba que uma coisa vai influenciando e as coisas vão se tornando natural em tantas outras áreas, né? E no trabalho, futuramente? Não influencia também? Com certeza. Acho que é uma coisa, né? Certamente, costuma com uma rotina, então ele também vai ter rotina. Quantos adultos não compartilham com a gente dificuldades de organização? Que se atrapalha com projetos, quer ter ideias, quer elaborar pautas, quer realizar novos projetos, mas se perde, não é organizado. Então, se você pode ajudar esse filho lá no futuro, investindo hoje na rotina familiar. Olha que tema amplo, né? Então, eu acho assim, potencializa a capacidade de atenção. Então, uma criança que tem a questão da rotina, a Renata acho que vai me ajudar muito nesse sentido, a Marilena também. Uma criança mais centrada consegue não se distrair tanto, e isso é fundamental para diversas áreas. Diminui irritação, né? A criança não fica, às vezes a mãe fala assim, meu filho às vezes está irritado, está cansado, está chorão. Pode ser uma das causas, uma não harmonia na rotina familiar. Então vejam quantas coisas, será que nós vamos dar conta em uma hora de falar sobre tanta coisa? Eu acho que não, eu acho que não. Acho que nós vamos poder fazer um bloco 2 sobre esse tema, Parte 2, é verdade. Né? Mas olha, essa rotina que você diz aí, que é super importante, eu também acho que às vezes não é tão fácil você, por exemplo, o meu filho não é tão organizado, eu bato na mesma tecla todos os dias. Por exemplo, tire sua roupa suja do banheiro. Todos os dias a mesma coisa. Até quando eu vou fazer isso, Roberta? Te pergunto. Pois é, pode ir tirando desde já, né? A gente fala esse até quando, ele é meio perigoso, porque para cada criança, para cada caso, eu vou ter que pensar esse até quando, né? Tem coisas que dá pra gente falar, né? Até tal idade, tal coisa. Mas, por exemplo, nesse sentido, depende. Eu posso pensar até quando parar de cobrar, já com 4, 5 anos. Eu já posso ir diminuindo. Né? Mas aí eu não cobro, a roupa suja continua no banheiro? Então, o ideal é que, por exemplo, tem que pensar se ele não acostumou com a sua ordem, que, aliás, vamos confessar entre nós, mulheres empreendedoras, eles que não estão assistindo, estão mais fora. Vou contar um segredinho, que isso a gente tem conversado direto com muitas mães. Nós temos um perfil de liderança muito grande, né? A mulher já nasceu assim, né? Ela consegue 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, é uma coisa que eu tenho ouvido muito dos meus colegas profissionais. Alertar as mães de que essa nossa liderança, essa nossa habilidade de lidar com isso, tomar conta daquilo, que pra gente é tão fácil. Tudo ao mesmo tempo, Às inclusive, né? Às vezes, o que a gente faz? Tira a capacidade do filho de resolver sem a gente pedir. Então, eu aconselhei uma mãe recentemente a fazer isso. Se deixar lá, aguenta, para que ele comece a fazer sem cobrar. Porque se a gente habitua que eles vão arrumar o quarto se a gente cobrar, eles acabam esperando. É dificílimo, né, Mas Gisele? é o seguinte, e o uniforme que fica lá tem que ser lavado? Tem que ser lavado. E se ele não lavou? A gente tem que fazer assim. Você está pensando numa coisa a longo prazo. Eu digo assim, se eu não tirar a roupa que está lá, uma das peças é o uniforme.
Se eu não tirar para lavar, ele vai sem uniforme. Ele sem tem uniforme que ele não colher a entra. consequência. O primeiro dia que ele for com o uniforme sujo, nunca mais ele vai esquecer de lavar. Porque já Ou se aconteceu ele isso não em casa. tiver, exatamente. Às vezes a Três gente foca uniformes. no problema imediato e perde a noção de que você aguentar aquilo uma semana vai resolver um problema que você teria até o final da escola. Entendeu? Às vezes Você vale a deixa. pena sofrer por uma coisa difícil ali, 1, 2 semanas, uma coisa que parece que vai cair o mundo. Né? Fala, não, mas no dia seguinte o uniforme não vai estar lavado e aí não vai para a escola. Se precisar, não vai para a escola, se precisar, vai perder prova. Mas ele precisa vivenciar aquele caos da consequência da atitude dele, que não é fácil, né? Não me Eu condene. não consigo imaginar meu filho perdendo na prova. Eu devo fazer isso, então. Eu tô fazendo essa pergunta, tenho certeza que muitas mães em casa fariam a mesma. Com certeza, e me perguntam muito isso, sabe, Gisele? Olha, recentemente eu vivi um caso desse com uma mãe, acho que a Cris já me ouviu contar isso num café de mães, né? Um exemplo de uma mãe que estava passando por um apuro com o filho, que todo dia de manhã era aquele desgaste na rotina da família, tinha que chamar uma vez, tinha que chamar 2 vezes, tinha que chamar 3 vezes, essa criança não levantava. Vamos comparar com a questão da roupa, que cobra. E eu falei pra ela, para de chamar. Você habituou, ele só acorda, o organismo, a emoção, tudo ele está dependente desse seu chamado, né? Então, no dia anterior conversar, olha, eu não vou te chamar, não está legal. Então, você não foi radical no dia seguinte, você simplesmente não fez. Um dia antes você conversa, você fala que você refletiu, que não está legal fazer isso, que vai começar a mudar a partir de amanhã. No dia seguinte, no dia anterior ela conversou, avisou, no dia seguinte ele não acordou. Ela levantou, foi trabalhar, ele ficou sozinho em casa. Ela queria morrer. Tanto é que ela ficou quase 1 hora comigo no telefone. Roberto, se a gente desligar, eu vou ficar super perturbada, me ajuda, E a gente ficou batendo papo e o menino ligou chorando porque ele tinha ficado sozinho e ela ficou firme. Resultado, foi um choque emocional, né? É um tratamento de choque, mas resultado, ele sentiu na pele que precisava haver uma mudança. Então, aí no outro dia, aí ela voltou, abraçou, chorou junto com ele, falou, meu filho, eu tive que fazer isso com você. Porque a gente estava num ponto que a nossa rotina não está gostosa, estava desgastante. Então, você sentiu o que é? Hoje você perdeu prova, agora vai sair da sua mesada, você vai pagar a prova extra que custa e ela é mais difícil, meu filho. Não tem jeito, a consequência é essa. Então, às vezes, a gente tem que... Depende de cada situação. Se o seu filho está merecendo esse tratamento de choque ou não. Eu acho que é mais que isso. É explicar para a criança, a partir de qualquer idade, eles já entendem consequência, desde bebê. Mas explicar para ela que não foi você que fez aquilo, não foi Ótimo, ela que Renata. fez aquilo com o filho dela. Ele tomou uma decisão, ela explicou para ele já tinha idade para entender, senão a Roberta não teria, né, indicado esse curso de ação. Sozinho. Que ele tinha a capacidade de acordar sozinho e que ela não ia fazer mais. O que ele fez? Ele testou, porque ele já sabia. Eles testam. Então, foi ele que decidiu não ir e foi ele que decidiu perder a prova. Então, eu acho que isso é muito importante. E essa mãe é uma graça. Hoje em dia ela conta a consequência disso com o maior orgulho. Então, foi uma coisa difícil no momento, né? Mas que hoje o menino diz que na hora que ela fala, ela passa e dá o primeiro bom dia, o primeiro acordar. E ele já fala, opa, é o primeiro, depois ela não volta mais. Se eu dormir, eu fico sozinha de novo. Se eu bobear, eu vou ficar sozinha de novo. E eu acho que com a roupa tem que ser a mesma coisa. Teve um dia que nós falamos sobre isso, sobre a questão da família como um grupo, uma equipe de verdade, Eu né? tinha pensado nisso, que às vezes a gente foca muito na criança, mas às vezes os próprios pais não têm uma rotina tão certinha, tão determinada. E aí é muito difícil também você querer colocar, implantar uma rotina. Por isso que eu disse no começo, quando as meninas começaram a conversar, que o mais importante em todos os relacionamentos é o exemplo. Eu não posso falar, eu tenho assim... procurado no meu dia a dia, em todos os relacionamentos, conjugal, familiar, com os amigos, o exemplo. Se eu não quero que algo aconteça, eu preciso, primeiro, se ele vê que eu não deixo a roupa suja ali, se ele percebe que a rotina da casa é organizada, que os horários são cumpridos, então ele vai começar a perceber que é uma necessidade dele, porque a vida, eu sempre digo para os meus filhos, a vida vai cobrar de você. Então, não adianta eu falar, o falar cansa. Estressa. Falar estressa, eu disse, Por isso que eu pego sempre a roupa e coloco lá. Porque eu canso de falar. Mas esse cansar, Gisele, é necessário, porque o educar filhos é o dia a dia. Essa rotina ela tem que ser saudável, nem sempre. Para eu chegar no sabor do adulto consciente, do adulto maduro, eu não vou ter que falar 1000 vezes. Eu tenho na minha rotina diária, eu preciso falar muito, porém chega uma hora que eu me calo.
E muitas vezes me dói quando eu vejo alguma atitude que eu tenho que tomar. Um exemplo bem banal de rotina mesmo. Sempre levei meus filhos a tudo. Eu tenho um filho que agora há pouco chegou à maioridade. E ele não se interessou em aprender a dirigir. Ele não se interessou. Pois bem, José Neto, agora você vai andar de ônibus. Saiu da rotina, mas entrou na rotina dele. Então, o que está acontecendo? Ele olhou para mim essa semana e falou assim, quando mesmo que eu vou na autoescola? Ou seja, essa rotina, ele tem que sentir necessidade, como a Roberta colocou. Essa criança, obviamente, podia ficar, ela não ia ter, né, uma criança que não seria um bebezinho, nem uma criança que poderia ficar em casa. Então, um exemplo tão banal. Então, ele percebe que eu posso ajudá-lo, mas eu não posso mudar a minha rotina de trabalho, a rotina da minha casa, para deixá-lo na faculdade. Agora, a Maria Helena lembrou uma coisa que eu acho que é essencial nós deixarmos como... sempre gosto de falar, quais são as mensagens, as pinceladas que a gente vai guardando do quadro. Você trouxe uma contribuição muito rica, né, Maria Helena, que é a questão do exemplo. Exemplo. Eu acho que o esforço maior de querer fazer uma rotina boa em casa, de se esforçar para isso, de levantar um pouco mais cedo para isso, cansa um pouquinho mais, mas aquilo me traz... É um cansaço que me vem como uma coisa boa. Porque eu sei que lá na frente eu vou colher um benefício. Então, eu estou dando o exemplo, que é o que a Marilena levantou. Sempre. Eu acho que o exemplo é uma questão fundamental, né? Essa rotina, o principal motivo, eu me esforçar e mostrar essa rotina, e pedir essa colaboração dos filhos, e não querer que essa rotina seja todo dia repetindo, exigindo, falando as mesmas coisas, é porque o quê? Eu quero dar o exemplo. Né? Eu estou te oferecendo o exemplo, então vem comigo, né? Faz comigo essa equipe junto, a nossa família toda junta lutando por uma rotina saudável. Acho que isso é muito gostoso em termos gerais. E é tão delicado que, por exemplo, eu quando ainda não tinha filhos, minha casa era extremamente organizada. E à medida que os filhos foram nascendo, eu percebi que ou eu relaxava um pouco com a organização, ou eu seria eternamente infeliz, porque eu ia ficar enxugando gelo. E aí eu relaxei. Hoje eu tenho dificuldade de retomar, eu acho que a idade que eles estão era o ponto de eu retomar aquele meu tipo de organização anterior. E eu não consigo. Então o que falta é rotina em mim para poder dar o exemplo para eles. Que reflexão boa, Cris. Muito bom, porque a gente pensa muito nisso, né? Falar antes dos filhos, depois dos filhos. Então, acho que é uma coisa que se você fosse viver de novo, provavelmente você faria algumas adaptações, né? Tentar equilibrar. E a dificuldade que eu estou tendo de retomar essa rotina que na idade deles agora já é totalmente viável, eles já podem me ajudar. Com certeza. Mas eu mesma, parece que eu relaxei tanto de, isso não vai me aborrecer. Mas essa é a fala, eu não vou me aborrecer, eu não vou desgastar essa minha relação diária. Mas, infelizmente, para educar seres humanos, nós precisamos, muitas vezes, milhões de desgastar. O que eu vejo, assim, é um pouquinho ao contrário. Às vezes, você desgasta no começo, mas se você tem uma rotina bem definida, ela vai acabar com aquelas pequenas discussões diárias. Por exemplo, tem que recolher a roupa, tem que recolher a roupa, tem que recolher a roupa. Tem que tomar banho, está na hora de tomar banho, não vamos tomar banho. Quando a criança já sabe que depois disso ela vai tomar banho, ela chega uma hora que ela já sai daquela atividade e vai para outra e você acaba com essa discussão clara e uma transição na rotina nítida. Então, assim, imediatamente depois disso a gente vai fazer aquilo. A criança vai, e a minha percepção é que essas discussõezinhas diárias que são o que desgasta a relação, cansativas, elas vão diminuindo ao longo do tempo, quanto mais definida for a rotina. Só que as pessoas têm uma resistência, às vezes, no começo. Que é, vamos dizer, os primeiros 20 dias ali de uma rotina, você tem que ficar e você mesmo se policiar, porque é isso que a Cris fala. Chega uma hora que você diz assim, hoje eu não estou com vontade, né? Não vou fazer, não vou... E aí o exemplo falta e o negócio não... E às vezes para a mãe é tão mais fácil, em 10 10 minutos, pegar... Arrumar isso! Tá pronto! Bem lembrado, Cris, mas a gente não pode optar pelo mais fácil por conta do longo prazo. Bem lembrado, Cris. O Cris. prazo é o mercado de trabalho, é a vida, ele vai formar uma nova família. Então, ele terá que ser exemplo. Então, acho que eu estou errando bastante. O que a gente vai entregar para as nossas noras? A gente só tem filho homem. Não, eu da Renata, as minhas são as noras. O que nós vamos entregar para as noras? É verdade. Eu tenho que rever muitas coisas. Tem uma coisa importante nisso tudo, que é assim, acho que a gente consegue ser o hoje. Eu sempre falo isso, acho que eu sou até repetitiva, cansativa nesse sentido. Nós somos hoje o que nós
recebemos, Com não é? certeza. Então, com certeza, você faz com o seu filho a consequência do que você aprendeu, eu faço, tanto no que você aprendeu ou no que você não aprendeu e o que você quer fazer, não é? A gente sempre vem num crescimento de geração, pós-geração, tentando. Algumas coisas a gente quer repetir, outras coisas a gente quer melhorar, mudar o que não fizeram, né? E essa coisa, isso me vem sempre à mente quando eu falo de rotina familiar, né? Porque minha mãezinha, eu posso falar mal dela um pouquinho assim, porque eu falo tanto bem dela, que eu falo um pouquinho assim, ela nem liga, porque realmente eu fui presenteada com pai, com mãe, tenho pais e mães maravilhosos, mas a minha mãe sempre brinca com ela, né? Na questão da rotina, eu falo assim, mãe, Deus não faz ninguém tão perfeito assim, né? A senhora foi perfeita em tantas áreas, e na rotina familiar mesmo, era uma coisa que a gente pegava no pé dela. Às vezes eu comecei a trabalhar, meio de 30 eu entrava numa escola, e às vezes a minha mãe, 15 para o meio-dia, ela me ligava assim, filha, eu tô saindo do supermercado, já vou. Eu falei, mãe, saindo do supermercado 15 para meio-dia, meio de 30, eu tenho que entrar no trabalho, quer dizer, eu não vou almoçar. Então, assim, eu ria com ela, hoje a gente se diverte com essas questões, mas e é um esforço que hoje eu vejo a influência disso no meu dia a dia hoje com a minha casa, né? Porque para eu estar bem, para eu conseguir estar bem com o meu filho, eu preciso de uma rotina boa, bem organizada, senão eu me perco. Daí eu é que vou ficar de mau humor. Não sei como que vocês sentem isso, mas eu falo assim que a rotina para mim é o meu bem-estar. Então, se eu não tiver a rotina, eu é que não tô bem de humor, sabe? Não tem como fugir eu me da visto rotina. com mais prazer, eu quero fazer as coisas Você do sabe dia a que dia vai com dar muito tempo mais pra prazer tudo. quando eu tô com uma rotina. Agora, é claro que cansa, né? Que exige mais da gente. Eu fiquei mas... 5 anos casada sem filho. E a gente não tinha rotina para nada, era um namoro. Eu tinha assim, horário de trabalho e o resto... A gente viajava, a gente saía, a gente fazia, almoçava, não fiz almoço, comia na rua. Mas era uma rotina, né? E aí, Era aquela rotina, né? Quando a Helena chegou, que é a nossa primeira filha, aí as coisas começaram a mudar. Porque eu percebi que na hora que a gente colocou uma rotina, ela ficou mais tranquila. O meu marido demorou um pouquinho mais, mas ele entrou, porque ele era de acordar tarde, virar à noite, até a hora que ele também percebeu e disse assim, não, é muito melhor eu acordar cedo, a gente sai com ela, brinca, depois eu tenho tempo para fazer as minhas coisas. E aí a gente foi readaptando isso, porque realmente quando tem criança em casa, deixar tudo muito solto é verdade. É complicado. A gente vai para o intervalo. E a gente volta já, porque o tema de hoje é a importância da rotina familiar. Eu gostaria muito que você aí de casa participasse através da nossa fanpage, que está aí na telinha. Vamos lá? Programa Algo a Mais, o WhatsApp 8405-3791. Pode mandar a sua pergunta agora. Estamos ao vivo aqui pela TV Mato Grosso, canal 27. Eu volto rapidinho.